Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live aqui no Instagram da Tagarela Intercâmbios. Para você que nos acompanha pelo Spotify, é um prazer ter a sua companhia em mais um episódio do nosso podcast Tagarela Talks. Hoje a gente vai falar sobre recusa de visto na Austrália, um tema que está muito atual, muita gente tem falado sobre isso, porque as pessoas estão começando a ver vistos recusados. Estão vendo mais vistos recusados, principalmente para quem já está na Austrália e está solicitando um novo visto de estudante. Então tem se falado muito sobre esse assunto, muita gente preocupada com isso. E a gente vai conversar com a Nina, que é a diretora, a fundadora e diretora da Tagarela Intercâmbios, sabe tudo sobre visto de estudante, já trabalha nesse mercado há muitos anos. A Nina também é diretora da Tagarela Migration, então entende muito também sobre outros tipos de vistos aqui na Austrália. E a Nina vai falar um pouco sobre essa questão da recusa de vistos, né? Que muita gente está preocupada com isso, mas também vai explicar da importância do que a gente deve levar em consideração, né? Do que as pessoas devem levar em consideração quando vão fazer a solicitação de um visto de estudante. Quem está no Brasil ainda, quem já está aqui na Austrália e vai solicitar um novo visto de estudante, né, os pontos aos quais as pessoas têm que se atentar para fazer uma boa solicitação, uma solicitação que tenha fundamento, né, que convença a imigração australiana de que essa pessoa realmente quer ser um estudante genuíno aqui na Austrália, algo que a imigração australiana já vem batendo nessa tecla há muito tempo, né, explicando que quando a pessoa solicita um visto aqui para o país, é importante que a pessoa demonstre, né, que realmente aquele é o visto próprio para ela. Então, se você vem com um visto de estudante para cá, é importante que você demonstre que você realmente quer estudar, está se dedicando aos estudos, tem como principal objetivo na Austrália estudar e que você trilhe um caminho, né, também de estudos aqui que demonstre para a imigração que você está evoluindo nos seus estudos, que os seus estudos fazem sentido, enfim. Então, a gente vai falar de tudo isso. Vocês são todos nossos convidados a deixarem perguntas, né? Essa é uma live que vai ter muita pergunta, eu acredito, as pessoas querendo tirar dúvidas, então fiquem muito à vontade para deixar as perguntas de vocês aqui pra gente, que a Nina vai responder todo mundo, tá? A gente vai tentar responder todo mundo. A gente já recebeu algumas perguntas aqui antes da live começar, então também vamos tentar responder essas perguntas que já foram enviadas pra gente antes. A Nina já tá por aqui. Muito bom dia para vocês que estão aí começando a segunda-feira no Brasil. Boa noite para quem está aqui na Austrália nos acompanhando. Deixa eu adicionar a Nina aqui, então, à live. Vamos lá. Oi! Oi, pessoal. Oi, Estão me Nina, tudo bem? escutando? Estou te escutando bem. Você está me vendo? Está me escutando? Tô sim. Qualquer Ai, problema, vocês que me bom. avisam que talvez eu precise mudar de lugar, o sinal onde eu tô aqui não tá muito bom. Tá, sua Mas acho que vai. imagem não tá tão clara, tá? Mas assim, dá para te ver bem. Só não tá aquela imagem super definida, mas por enquanto não tá interferindo em nada. A gente consegue te ver bem, a gente consegue te ouvir bem também. Tá bom, tá ótimo. Bom, pessoal, a Mariana já falou aí um pouco, então só para falar que a gente já recebeu algumas perguntas, mas fiquem à vontade para fazer perguntas aqui no chat que a gente vai tentar respondendo. E no final também a gente abre para mais perguntas, tá? Então, Nina, eu só acho que a gente podia para também começar reforçar que a gente. falando. Você podia. Ah, desculpa, pode falar. Não, desculpa, Mária, que sua voz chegou depois para mim. Eu acho que eu vou mudar de lugar. Você acha que a conexão tá ruim onde você tá? Tá um pouco. Acho que eu vou mudar. Tá? Peraí, eu vou sair e vou entrar de novo, Você quer rapidinho. sair e voltar? Tá, Vou tá sair e vou entrar de bom, novo. combinado. Tá legal. Bom, gente, eu já estou vendo que tem perguntas chegando aqui. Fiquem à vontade para enviar perguntas, tá? A gente vai falar, né, do Covid Visa, né, do visto do Covid, que muita gente, né,
entrou nesse visto depois do visto de estudante, agora as pessoas, algumas essas pessoas estão querendo voltar para o visto de estudante, ou já estão voltando para o visto de estudante, as pessoas estão preocupadas com isso. A Nina vai falar de alguns cenários, tá, gente? Então, para quem já está aqui na Austrália, dando entrada num pedido para um novo visto de estudos, também para quem ainda está no Brasil e vai solicitar o primeiro visto de estudante. Então, a gente vai tentar cobrir todas essas dúvidas de vocês para que vocês não tenham dúvidas. E eu já vou começar a ler as perguntas daqui a pouquinho. Assim que a Nina voltar, ela está só mudando de lugar onde ela está para tentar uma conexão melhor para a gente poder ouvir, né? E tudo que ela vai passar de informação aqui para a gente. Falar de opções de visto após o Covid Visa, também pós-Covid Visa, please. Gente, acabei de aplicar meu visto, estou aqui todo confiante na tagarela. Fica confiante, não vamos ficar desesperados antes de qualquer notícia ruim. A Nina vai falar da importância, né, de fazer uma solicitação que tenha todo o embasamento, né, que tenha ali todas as informações importantes para que o visto tenha mais possibilidades de ser concedido. Então, fiquem tranquilos, vamos falar sobre isso também. A solicitação de visto para conclusão de um VET já está em andamento. Já vamos ler as perguntas com calma, tá bom? Vistos de trabalho, visto recusado de um VET. Já vamos ler com calma, tá, gente? A gente primeiro vai falar de um modo mais geral e aí depois a gente tenta responder perguntas mais específicas, tá? A gente começa falando de uma forma mais geral, para as pessoas entenderem o que está acontecendo, né? Quem também não sabe exatamente o que está acontecendo. Hoje, inclusive, nos stories aqui no Instagram da Tagarela, a gente compartilhou alguns vídeos que foram publicados desde dezembro de 2023, quando a imigração anunciou, lá em dezembro de 2023, algumas mudanças, várias mudanças já foram anunciadas em dezembro do ano passado sobre esse plano, novo plano de imigração, né? Para os próximos 10 anos. Então, muitas coisas estão mudando, já começaram a mudar esse ano, mas tem coisa que ainda vai mudar daqui para frente. Então, desde lá, já vem algumas mudanças acontecendo com relação ao visto de estudante e também outros vistos. Hoje mesmo a gente deu uma notícia boa sobre o visto 485, para quem faz mestrado por pesquisa ou doutorado. A idade limite para solicitar o visto 485 depois de formado vai permanecer sendo 50 anos, tá? Não vai cair para 35, como para outros solicitantes que terminaram cursos VET elegíveis, cursos técnicos elegíveis, cursos de ensino superior como bacharelado e mestrado sem ser mestrado por pesquisa. Deixa eu ver, a Nina já está de volta, eu acho, vou adicioná-la aqui só um pouquinho. Vamos lá. Oi, voltei. Acho que agora fica melhor. Tá melhor. Só deve ter um pouquinho mais de barulho, mas tudo bem, acho que vai. Não, acho que a sua imagem tá melhor, então acho que agora vai ficar bom. Bom, você estava falando alguma coisa? Você queria concluir alguma coisa? Que eu queria começar te perguntando sobre essa recusa de vistos, porque tem se falado muito sobre isso, as pessoas estão preocupadas. Então, eu ia te pedir para começar falando sobre, né, está realmente havendo uma recusa maior de visto de estudante aqui, para quem já está na Austrália, enfim. Queria que você contextualizasse, até para quem está chegando agora, para quem ainda não sabe exatamente o que está acontecendo, ou para quem só está ouvindo falar e não tem certeza do que está acontecendo. Sim, ótimo. Então, realmente, visto recusado para quem estava dentro na Austrália era algo praticamente impossível de acontecer. Então, independente do perfil, enfim, a pessoa não terminou o curso que estava fazendo, parou de estudar, e o visto passava. Então, por mais que a gente sempre indicava, né, para a pessoa, olha, você precisa fazer seu curso, se você ficar trocando de escola, trocando de curso, não terminar, for reportado por falta de presença. A gente falava isso, mas acabava que os vistos eram aprovados de qualquer forma, mas isso já eram instruções da imigração, sempre foi, só que eles não agiam. Então, o que está acontecendo agora é que a Austrália está fazendo uma reforma no programa de imigração, né? Isso, na verdade, está indo de encontro também com outros países, então Canadá, Reino Unido, esses países que têm visto de estudante com permissão de trabalho, todos fizeram reformas,
E a Austrália quer diminuir o número de pessoas que estão no visto temporário e até visto de residência permanente, mas eles estão. A ideia deles é fazer isso focando em estudante genuíno, por exemplo, não é só, agora só pode um número X de estudantes na Austrália, não. Eles querem agora realmente botar para valer as instruções que eles mesmos sempre passaram, sempre teve escrito no site do Home Affairs. Então, eles realmente estão focando agora, eles estão em cima de escolas, que são escolas que eles chamam de fábrica de visto, né? Que é a escola que não tem aula, não precisa entregar assessment, não tem presença, enfim. Então, eles vão focar tanto nas escolas, quanto nos alunos que também usam o visto de estudante para ganhar tempo na Austrália. Então, eles querem que realmente quem aplique para o visto de estudante queira estudar. Só que o que acontece? Principalmente para quem está dentro da Austrália, é uma coisa que não tem como mudar o passado, né, da pessoa. Então, a pessoa já está na Austrália e muitas vezes ela chega para renovar o visto, ela não terminou o curso, já está na Austrália há 5, 6 anos, já terminou, ou então já terminou um curso de business, já terminou um curso de leadership, já mudou de área umas 2 vezes dentro da Austrália, e aí quer aplicar para um novo visto de estudante, e agora a migração realmente está recusando bastante nesse sentido, de acordo com o perfil. Então, assim, não é muito aleatório também, tá? Então, dá para a gente entender um pouco o que a migração tá procurando. Então, eles realmente querem focar nessas pessoas que estão usando o visto de estudante só para ganhar tempo na Austrália. Então, está havendo mais recusa. A imigração soltou um report que está em torno de 20% de recusa de visto de estudante no geral, na Austrália, né? E principalmente para quem é onshore, que era uma taxa assim, de 1 a 5%. Então, aumentou bastante mesmo, mas para o Brasil, pelo que a gente está vendo para o Brasil, é isso, eles estão usando algumas justificativas, a gente consegue traçar um pouco o perfil, que é o que a gente vai falar mais agora, diferente de alguns outros países, por exemplo, Colômbia, que era um mercado que é equivalente ao Brasil, o Brasil e Colômbia sempre foram o mesmo nível, mas Colômbia, a imigração realmente está com uma recusa, acho que de 30%, 40% e sem motivo, assim, simplesmente por questão das circunstâncias da Colômbia, que é coisa que não tem a ver com o perfil da pessoa. Então, para o Brasil, eu acho que ainda o Brasil está sendo bem visto na imigração, o Brasil ainda continua com level 1, que é um baixo risco para a imigração, não é assim um país super conhecido por pessoas que ficam ilegais, mas tem muita gente que usa o visto de estudante só para ganhar tempo. E isso que eles já estão batendo mais na tecla. Então, para quem já está na Austrália há bastante tempo, não está com um bom histórico dentro da Austrália, realmente vai ter bastante chance do visto da renovação, da aplicação do novo estudante ser recusada. Você falou isso, né, Nina, das pessoas com passaporte brasileiro aqui na Austrália, que ainda estão sendo mais avaliadas pelo próprio perfil, pelo próprio histórico acadêmico aqui dentro da Austrália, se faz sentido, se não faz, né, se elas progrediram ou não, se compareceram às aulas, se formaram nos cursos em que se inscreveram ou não. Então, isso ainda, como você disse, é um bom sinal no sentido de depender mais se o estudante é realmente ou não genuíno, que é uma coisa que a imigração, né, como você mesma já disse, já fala há anos, e que em dezembro, quando fez aquele anúncio, né, dessa reforma, digamos assim, no sistema de imigração da Austrália, eles deixaram muito claro o que você também já falou, que eles não queriam pessoas com vistos temporários permanentemente aqui na Austrália, pessoas que passam muitos anos com visto temporário e não buscam, né, um caminho para um visto de trabalho, um visto permanente, que inclusive a imigração declarou que vê com bons olhos, né? Mudou um pouco o discurso, não é, Nina? O estudante ele tem que demonstrar que ele está estudando, que faz sentido o curso, ou os cursos que ele tem feito, ou ela, mas ele pode sim trilhar um caminho, né? E até aproveitar esse histórico acadêmico aqui na Austrália para tentar um visto de trabalho, para tentar um visto permanente, porque o governo australiano declarou que quer sim pessoas qualificadas aqui, né? Sim.
Isso, a migração, eles estão fazendo uma reforma no sistema em geral, que também acho que tem muitos anos com esse mesmo, muito visto, é muito complexo, tem muito número de visto, com muita regra diferente. Eles estão tentando resumir isso em coisas mais simples de entender, né? E eles querem que a pessoa passe menos tempo no visto temporário, mas com o caminho para a residência permanente. Mas, então, eles vão focar em pessoas com skill, para quem quer ir para a residência permanente, né? Quem realmente está procurando algum skill importante para a Austrália, quem vai contribuir para o mercado de trabalho na Austrália. Então, é isso, não é que eles querem cortar totalmente, mas eles querem deixar mais claro, né? Você não precisa ficar 7 anos no visto de estudante, e acontecia muito das pessoas ficarem estudando qualquer coisa para ganhar tempo e depois resolve, não, agora sim, agora eu vou fazer um curso que tem a ver com a skill list da Austrália para conseguir ficar. E aí, infelizmente, agora vai ser um pouco tarde se a pessoa fez esse caminho. Então, teve só uma pergunta falando que, assim, você acha que quem está menos tempo na Austrália tem maior chance do visto aprovar? Não tem exatamente uma relação com isso, de menos tempo a mais tempo, vai depender do histórico na Austrália, porque mesmo quem chegou há 6 meses atrás, mas aí não fez o curso de inglês, foi reportado por presença no inglês. Então vai depender se você realmente é estudante genuíno. Se você aplicou para o visto de estudante, se você terminou aquele curso, você tem presença, e se o próximo curso que você for fazer tem a ver com os seus objetivos futuros, seja na Austrália ou seja no Brasil. Então, é muito importante também que as pessoas foquem na questão de escrever e de explicar por que elas querem fazer o curso. Eu quero citar 2 fatores também importantes. Além da questão do perfil do histórico da pessoa na Austrália, a imigração também está analisando o seguinte fato: quem já está dentro da Austrália e quer mudar totalmente de profissão. Então, vamos supor, uma pessoa é engenheira no Brasil, já tem anos de experiência como engenheiro no Brasil, ganhava um bom salário, então o quê? Nossa, tem um perfil muito bom no Brasil, mas aí chega aqui agora, eu vou aplicar para carpintaria. Isso também, por mais que a pessoa tenha um perfil excelente no Brasil, tenha uma comprovação financeira, tenha o bacharel, a pessoa vai ter que explicar muito bem porque, em teoria, talvez estaria mudando para uma profissão que pagaria menos no Brasil, ou enfim. Então, é muito importante que as pessoas consigam explicar mesmo, talvez por uma paixão, mas é uma área que. Porque todo mundo tem o direito de mudar de área, né? Óbvio que se a pessoa começou com engenharia, depois carpintaria, depois mudou para TI, enfim, começa uma coisa mais arriscada para a imigração, mas talvez uma primeira mudança de área é ok, mas a imigração está pegando pesado nesses casos também, o que antes era algo super tranquilo, né? Porque se a gente considera o perfil da pessoa excelente, ela tem emprego no Brasil, tem bacharel, mas aí a migração está comparando isso. Pô, eu estou vendo que você tem uma excelente carreira como engenheiro, não estou entendendo por que você agora quer fazer carpintaria, porque claramente, né, a gente sabe e o estudante sabe que está fazendo isso só para conseguir o visto de permanência na Austrália, né? A maioria dos casos. Sim. Então, tem que ser uma coisa bem analisada e escrever muito bem na parte das perguntas do GS agora, do Genuine Student, que a Austrália está pedindo, explicando, talvez citando a paixão, a vontade de mudar de carreira. Muitas vezes eu não estou feliz com a minha carreira, tudo bem, eu trabalhei 10 anos como engenheiro, eu ganhava muito bem, mas eu não, é uma questão pessoal, eu quero mudar, quero trabalhar com serviços manuais, enfim, isso são coisas que vão ter que ser muito mais analisadas, eu acho que vai ser muito mais, isso, as pessoas vão ter que também dar mais importância para a aplicação de visto na Austrália, sabe? Porque muita gente chega para aplicar o visto em cima da hora, faltando 2 semanas, o que você quer estudar? Não sei, qualquer coisa, não ajuda, não entrega documento, não quer escrever uma carta. Então, hoje eu acho que as pessoas realmente vão ter que focar mais e gastar aí um tempo analisando o seu próprio visto, né? Se a intenção for ficar na Austrália. Muita gente perguntando sobre o Covid Visa, acabou de aparecer uma pergunta aqui, já tinha, várias pessoas já tinham perguntado sobre isso, né? O Felipe perguntou quem está no Covid Visa e quer renovar para estudante. Muitos casos de pessoas, né, que saíram do visto de estudante foram
para o Covid Visa, que é um visto que nem existe mais, praticamente não é possível mais, né, solicitar esse visto. Como é que está essa situação, Nina? Como você vê essa situação das pessoas que estão no Covid Visa e querem voltar para o visto de estudante? Olha, realmente está sendo mais delicado para quem está no Covid Visa. Também tudo depende do planejamento. Porque quem está no Covid Visa quer dizer que ficou pelo menos um ano na Austrália no visto de trabalho, né? Então, assim, essa pessoa, em teoria, já é para ter um inglês avançado, se você ficou um ano só trabalhando na Austrália. Porque o Covid Visa foi criado para suprir a necessidade de mão de obra na Austrália, né? Então, quer dizer que você tinha um inglês de nível profissional. E muitas pessoas já não tinham um histórico bom antes de aplicar o Covid Visa. Então, cancelou, ou até gente que aplicou o Covid Visa e foi lá e cancelou os cursos que estavam matriculados no visto estudante. Então, isso já mostra que a pessoa não é um estudante genuíno. Então, volta um pouco a cair no perfil da pessoa. Não é culpa do Covid Visa, mas é culpa do histórico da pessoa. Então, tem que analisar muito bem o curso que vai fazer. Algumas escolas não estão aceitando matrícula de quem estava no Covid Visa antes. Eu acho que isso é um pouco de erro da escola generalizar, mas é porque acaba que a maioria das pessoas que aplicaram o Covid Visa foi só para ganhar tempo, aí quer matricular no inglês de novo, e a escola está vendo muita recusa por causa do perfil, então as escolas não, algumas escolas, tá, gente, não estão aceitando matrícula de quem estava no Covid Visa. A gente teve visto aprovado de quem saiu do Covid Visa e foi para outro curso, então realmente vai depender de caso a caso, e também vai entrar nessa outra questão que eu falei de ser se a pessoa está mudando de profissão, né? Então vai entrar na mesma questão da análise, a gente tem que fazer uma análise correta. E também outro perfil que eu queria falar é, por exemplo, isso acontecia muito e nunca era recusado. Vamos supor, a pessoa que é de engenharia, arquitetura, de TI, aplica para um VET de gerenciamento de projetos, por exemplo, tá? Então, isso era uma estratégia muito usada e que nunca era recusado. Mas agora a migração está recusando, dizendo, tá bom, mas você já tem um bacharel na área de engenharia, na área de arquitetura, na área de TI, e a gente não está vendo como que um diploma de gerenciamento de projetos, que é um nível muito mais abaixo do que você já tem, vai agregar na sua profissão. Mas daí tudo é questão de análise, por isso que é caso a caso. Não é que agora não pode mais aplicar para um VET de projetos. Mas a pessoa vai ter que explicar, talvez citar as matérias. Não, mas eu vou estudar essas matérias aqui que eu nunca vi no meu curso de engenharia. Talvez explicar como uma pessoa formada em engenharia, com mais um técnico de gerenciamento de projetos, quais as oportunidades vão abrir. Então, é isso que eu falo de a pessoa também ter que ajudar a gente a elaborar mais, uma questão mais individual, para ter mais chance do visto ser aprovado. Então, assim, qual seria o ideal cenário? Seria uma pessoa que tem um bacharel de engenharia, já tem um bacharel em alguma dessas áreas, fazer, na verdade, um master de gerência de projetos. Mas a gente sabe que isso também não vai ser a realidade de muita gente, porque o investimento para um mestrado é maior. Então, se a pessoa quiser tentar fazer um diploma e um advanced diploma de gerenciamento de projetos, a gente vai ter que tentar elaborar bem mais para ser aprovado. Então, eu acho que Tem assim, gente perguntando aqui sobre recusa de visto, a gente já vai falar sobre isso, sabe? Tá, gente? O que fazer quando o visto é negado, né? Tem como recorrer, existe essa possibilidade, a Nina vai explicar sobre isso, né? Mas é importante que as pessoas saibam que tudo isso que a Nina está falando é importante vocês levarem em consideração, de se dedicar a pensar no visto, a pensar no que vocês vão estudar sim, no próximo visto, isso junto com o consultor educacional que estiver te atendendo, que, claro, vai te dar toda a atenção, vai entender o seu perfil, vai te dar sugestões de cursos que você pode fazer, né? Dentro da tagarela, eu vejo que os consultores, né, e as pessoas do setor de vistos e todo mundo conversa muito, né, sobre como que é melhor a gente, né, pensar nesse caso, como fazer, o que sugerir. Então, assim, são profissionais, né, experientes, qualificados que vão te orientar, mas é importante que você também entenda como funciona e saiba dizer, né,
sobre o seu perfil para que também os consultores, as pessoas da agência possam te ajudar da melhor forma, te orientar da melhor forma. Tem umas perguntas interessantes, Nina, que eu queria que você Sim, respondesse, no sim. geral, na verdade, antes de você falar sobre quando o visto é recusado, o que fazer. Tem gente perguntando, mas o visto de casal está sendo mais difícil de ser aprovado, está sendo mais recusado o visto de casal, está sendo mais recusado o visto de quem tem mais de 35 anos. Eu Tá. acredito que nesse momento não tem. Como é que é a relação do perfil da pessoa com a negativa de um visto? Ou tem muito mais a ver com o histórico acadêmico e com os objetivos da pessoa, como você acabou de falar? Ótimo. Eu acho que isso entra mais para quem está fora da Austrália, né? Provavelmente essas perguntas. Então, quem está aplicando pela primeira vez, que é isso? Quem está dentro da Austrália vai importar mais o seu histórico dentro da Austrália, né? Lógico, quem acabou de chegar há 6 meses, também a imigração vai olhar o histórico do Brasil. Mas quem está no Brasil, a imigração não recusa por causa de idade, tá, gente? Não tem recriminação por questão de idade, não tem por questão de ser casal ou família, mas vai ter pelo perfil. O que acontece é que às vezes a pessoa que já tem mais de 30 anos pode ser que tenha um gap de 10 anos sem estudar nada. Então, o que a migração pode questionar é: bom, você nunca procurou estudar no Brasil, não vejo que você tem um perfil de estudante genuíno, porque por que você não estudou no Brasil e quer vir estudar na Austrália? Então, essa é uma resposta um pouco genérica também, concordo, mas a migração usa tanto para quem tem 30 quanto para quem tem 25 anos e talvez só fez o segundo grau e formou com 18, 19 e está com um gap muito grande de estudos. Então, é muito importante. A pessoa, na verdade, ou ela está com uma carreira profissional sólida, ou estudando no Brasil logo antes de aplicar o visto de estudante para a Austrália. Mas não é só por causa da idade ou por ser casal ou família. Tá. Então, é muito importante que a pessoa, né, que a gente, quando a solicitação do visto é feita, seja bem, né, fundamentada ali, tenha tanto a documentação quanto a explicação do motivo de fazer aquele curso específico e que isso faça sentido, né? Vamos falar então um pouco sobre essa questão da recusa, quando o visto é negado, quando o visto é recusado, o que a pessoa pode fazer, é possível recorrer? E aí eu queria saber, tanto para quem está no Brasil quanto para quem está na Austrália. Sim. A gente sabe que a negativa de vistos tem sido maior para quem está, né, na Austrália, e, como você já falou, tem esse histórico aí que não faz muito sentido para a imigração, mas se o visto é recusado no Brasil, também tem como recorrer. Como é que funciona isso? Sim, para quem está fora da Austrália, não existe opção de recorrer, né? Mas você pode fazer uma nova aplicação. E teve uma pergunta também aqui, que alguém perguntou quanto tempo tem que esperar. Não precisa esperar nada. Então, assim, você pode reaplicar o visto no dia seguinte, só que, como no visto a imigração dá uma breve explicação por que eles recusaram, então, para quem está fora da Austrália, o ideal é ler a recusa e ver se você tem como mudar aquela percepção da imigração. Então, não vale a pena reaplicar no dia seguinte exatamente com os mesmos documentos que você acabou de ter recusado. Então, talvez olhar, olha, a imigração falou que talvez o seu histórico de estudos, daí talvez valha a pena você começar um curso no Brasil, fazer um curso de 6 meses, um ano, para aplicar de novo, porque isso é uma coisa que não tem como você mudar de um dia para o outro e reaplicar. Mas se talvez a migração falou, eu não vi provas o suficiente de como isso vai ajudar na sua carreira quando você voltar para o Brasil, alguma coisa assim, talvez dá para reaplicar e aí fazendo um embasamento maior, talvez procurando vaga de trabalho, citando mais coisas, encher a migração de informação. Então, para quem está fora da Austrália, pode reaplicar assim que quiser, desde que você tenha, né, alguma outra coisa para adicionar à sua aplicação. Para quem está dentro da Austrália, então como funciona? Que eu acho que isso vai acabar caindo para muita gente a partir de agora. Para quem está dentro da Austrália, se o serviço recusado, você pode apelar. Então você vai apelar para o tribunal que chama AAT, tá? E como que isso funciona? Quando o visto é recusado dentro da Austrália, você tem 21 dias a partir da data da recusa para recorrer e apelar,
ou 35 dias para ir embora da Austrália. Então, seu visto foi recusado, você está dentro da Austrália, você fala, não quero apelar, não vou continuar aqui, vou embora, você tem 35 dias para ir embora. Por quê? O seu Bridging Visa, o BVA, que é quando você aplica um visto dentro da Austrália, você recebe o BVA, que é um visto ponte, para te manter legal no país até sair a resposta do seu novo visto. Quando a resposta é negativa, o seu BVA fica válido por 35 dias. Então, você tem 35 dias a partir da recusa para ir embora, ou 21 dias para fazer a apelação. Então, a apelação custa $3.374, tá? Isso é a taxa da imigração. Eles cobram para fazer essa revisão do caso. E isso independe se é visto de casal ou de família, tá, gente? É uma taxa só que cobre todo mundo que está dentro do visto. E o que acontece quando você apela? Ideal, né? Você apelar se você for realmente continuar seu curso, tiver a intenção de ficar, porque você tem chance da imigração reverter a decisão lá na frente. Antes do Covid, estava demorando um ano para eles chamarem as pessoas para fazer eles fazem tipo uma audiência, normalmente vai a pessoa sozinha, tem 2, 3 pessoas que vão falar mesmo com você, tá, mas o visto foi recusado por causa disso, e você tem chance de explicar e falar, não, mas olha, já tem um ano que eu estou estudando, olha minhas notas, passei em todas as matérias, estou com as mensalidades em dia, provar que você é um estudante genuíno. Então, se essa for a sua intenção, você tem bastante chance de ser da imigração voltar atrás na decisão lá na frente, tá? E o que acontece? Quando você vai no tribunal, não é que a pessoa ali já fala, não, agora o seu visto foi aprovado. Eles voltam o seu caso para o Home Affairs, que é para o departamento e falando, olha, a nossa instrução, a gente reviu esse caso e a nossa instrução é que vocês aprovem o visto e a imigração ainda pode seguir ou pode pedir mais provas lá na frente, pode pedir mais documentos. Então, é assim que funciona o tribunal. Então, para quem vai aplicar o tribunal, mas não tem intenção de seguir com a escola, né, de seguir o plano certinho, é 100% que o seu visto não vai ser revisado, né, ele vai chegar lá, pode ser que a imigração vai falar, não, você realmente sem chance, e aí você tem os 35 dias de novo para sair do país. Mas eu quero também falar para quem talvez está pensando em usar esse tempo só para ganhar tempo, falar, eu vou aplicar a revisão, não vou estudar, vou ficar na Austrália, que eu acredito que a imigração vai diminuir muito esse tempo de espera para chamar no tribunal, porque agora vão ter mais recusas, pode ser que muita gente use essa estratégia, né? Então, eu acredito que pode diminuir aí para menos de 6 meses, tá? Tá. Você falou desse prazo, desculpa, Nina, só para eu entender aqui e para, de repente, pode ser a dúvida de outras pessoas. Você falou desse prazo de 1 ano, é o que tem sido até agora, a média, né? E aí as pessoas entram com esse recurso para ganhar esse tempo, ou para continuar estudando, ou não, enfim. Você acha que vai diminuir? E tem gente perguntando aqui, e aí nesse período a pessoa fica no bridging, é isso? Fica no bridging visa? Isso, então você fica... Com os direitos do visto de estudante. Com o mesmo direito, vai depender um pouco do seguinte, por exemplo, quem entrar de turista e aplicar para estudante vai ficar nos mesmos direitos do visto de turista. Entendi. Então, essa pessoa vai ficar sem poder trabalhar até... Existe a possibilidade de você pedir a permissão de trabalho para o governo, mas é um 50-50, assim, do governo dar essa permissão ou não. Se você estava no visto de estudante antes e aplicou para um novo de estudante, você vai ficar na mesma regra do visto de estudante. Então, você fica no BVA. Muito importante lembrar que, para sair do país, precisa aplicar o BVB, que é a permissão de viajar. Então, nesse 1 ano, toda vez que você for sair do país 2, 3 vezes, você vai ter que aplicar o BVB, tá? E outra coisa muito importante é que a imigração agora está pegando no pé de quem está viajando, tirando férias durante períodos da escola, tá? Então, na hora que entra de novo no país, fala, não, mas você não, como você está um mês fora se você está no mês de aula? Então, é muito importante que siga as regras. E quem está no Covid Visa continua com o direito de trabalhar em tempo integral, é isso?
Olha, isso eu vou precisar confirmar com os nossos agentes de imigração e coloco aqui. Tá, Mas eu, tá. eu tenho quase certeza que sim. Acho que a gente teve casos, então eu acredito que sim. Quem estava no Covid Visa vai poder continuar trabalhando, mas eu vou confirmar e a gente posta aqui no Instagram, tá? Foi justamente uma pergunta que acabou de aparecer aqui da Paula, justamente essa pergunta, porque como tem Sim. gente preocupada com a questão de sair do Covid Visa e para o visto de estudante e ter esse visto negado, então pode ser uma dúvida que mais gente tem, a gente então responde depois para vocês. Tá, mas eu E, acredito Nina, tem que umas. sim, Pode falar. Tem pessoas perguntando se enquanto estão esperando ir para o tribunal, se o visto foi recusado, se elas podem aplicar para um outro visto, como, por exemplo, o sponsor ou partner visa. Ótima. É possível enquanto essas pessoas estão esperando? Ótima pergunta. Eu vou falar de situações bem genéricas, tá, gente? Podem existir exceções e para a questão desses outros vistos, principalmente estando num BVA, é importante falar com a agente de imigração, mas eu vou falar de uma forma genérica. O que acontece? Normalmente, você tem 28 dias depois que seu visto expirou para aplicar outro visto. Então, vamos supor, você aplicou o visto de estudante, se ele for recusado menos de 28 dias, você pode até fazer uma nova aplicação de visto de estudante, ou você pode, em vez de recorrer, o que não faz muito sentido para quem está na Austrália, mas só explicando o que é possível, né? Ou aplicar para outro visto, se o partner visa, sponsor. Normalmente você tem 28 dias e, na maioria dos casos, você pode usar isso uma vez só. Então, se você já aplicou fora do prazo uma vez, pode ser que não dê para aplicar de novo, tá? Mas como aplicação de visto de estudante dentro da Austrália, que foi até uma das perguntas, está demorando de 6 a 8 meses, tá, gente? Para sair uma resposta da imigração, o que eu acho que também vai diminuir bastante agora nos próximos meses. Então, mas hoje ainda está de 6 a 8 meses, então você já saiu do prazo, você não tem prazo para aplicar a maioria dos outros vistos. Existem exceções, por exemplo, de partner visa, que é quando você vai aplicar um visto de família com uma pessoa que já é residente da Austrália, tá? Ou cidadão australiano. E alguns outros vistos de família, de refugiado, enfim, médico, tem algumas exceções. Tem algumas exceções para aplicação de outro visto, mas entra também numa outra regra que você vai entrar aplicando. O BVA não é um visto, ele é um visto ponte, né? Então, quando você aplica para outro visto no BVA, alguns poucos que te dão essa permissão, você vai entrar no de visa C, que é um visto para quem está sem visto na Austrália, enfim. É uma outra regra, então, por mais que seja possível aplicar para partner visa, alguns vistos de família, tem que conversar com a agente de imigração para ver se vale a pena no seu caso, porque entram algumas restrições. Agora, a maioria dos vistos de trabalho não pode. Então, teria que sair, se você talvez já tem um sponsor engatilhado, o ideal seria ou você esperar, você cumprir certinho com as regras do visto estudante e esperar esse prazo, que eu acredito que vai cair para uns 6 meses, para a corte revisar o seu caso, e daí, se for aprovado, é como se você não tivesse tido visto recusado, entendeu? Ele volta atrás na decisão. E, muito importante, o cliente recebe metade dessa taxa de volta. Então, a taxa é 3.374. Se a corte, se a imigração, Home Affairs, voltar atrás da decisão, o cliente vai receber metade de volta. E daí é como se você nunca tivesse tido um visto recusado, tá? Então, o ideal seria isso, porque aí você já vai estar com visto válido, vai estar no visto estudante, e aí você pode aplicar para o sponsor, para outro visto de trabalho. Se não for possível, não quero aplicar estou na corte esperando, mas eu quero aplicar meu visto agora, ideal é conversar com a agente de imigração, porque talvez o ideal, você pode já deixar tudo engatilhado, várias partes do processo pronta, conversar com o seu empregador e tirar umas férias e falar, olha, sai do país, aplica de fora, e daí entra quando o novo visto for aprovado, tá? E assim, não é uma grande... se o seu visto de estudante for recusado, não é que isso vai impactar profundamente na sua aplicação de visto de trabalho, porque são análises diferentes. Então, o estudante foi recusado, questão de estudante genuíno. O visto de trabalho, ele vai ter outros requisitos. Se você cumprir aqueles requisitos, se você teve uma recusa de visto estudante, isso não é para impactar tão forte assim a questão do seu visto na Austrália. O que mais impacta é quem fica ilegal. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa vai ter o visto recusado e vai falar, não vou pagar a taxa
tribunal e vou embora depois de 35 dias. Daí, você vai ter ficado ilegal na Austrália e, enfim, ele vai ter que ter, essa declaração vai ficar marcada no seu cadastro, né? Inclusive ligado com outros países vão ter acesso, então você acaba aí se queimando com toda a chance de imigração, não só na Austrália, como em outros países. E dependendo do que acontecer, né, de como a pessoa agir, enfim, com relação ao visto, de ficar ilegal e tudo mais, ela pode ficar sem poder entrar na Austrália por alguns anos, né, com nenhum tipo de visto, não tem isso? Se a pessoa realmente ficou ilegal e saiu da Austrália, pode receber um ban de 3 anos para aplicação de qualquer outro visto para a Austrália, tá? Só que isso, na prática, acontece um ban eterno. Né? Depende, né? Se for para um visto de estudante, visto temporário, vai ser muito difícil você conseguir qualquer visto, sendo que você já mostrou que você fez algo ilegal na Austrália. Mas ainda tem possibilidade, talvez alguns vistos de trabalho ou de família, que depois dos 3 anos eles não vão levar muito em consideração. E só uma coisa que o Hugo, que é o nosso agente de imigração da Tagarela, acabou de confirmar que realmente quem está no Covid Visa vai ficar no BVA, se o visto for recusado, mantém a permissão de trabalho full-time, tá? Tá, legal. Quem está no Bridging Visa A, né, que é o visto mais comum, visto ponto, digamos assim, visto temporário, né, provisório, um visto provisório, quem está no A continua com os direitos do visto anterior. Então, no caso do Covid Visa, de trabalhar em tempo integral, caso o visto de estudante seja recusado e a pessoa espere para ir para a corte, né, vá recorrer disso. Tem gente perguntando aqui, Nina, tem algumas pessoas que estão na dúvida. Mas agora não vai fazer sentido, então, se eu estou estudando inglês aqui na Austrália e eu quero fazer mais um tempo de inglês, que meu inglês ainda não está tão bom, eles não vão aceitar, meu visto corre mais o risco de ser recusado, porque eu já tenho que ir direto para um VET, para um curso técnico ou para um curso de ensino superior. Eu acredito que quando a pessoa fez não muito tempo ainda de inglês, né, e realmente chegou só num nível intermediário ou num upper intermediate, alguma coisa assim, queira ainda evoluir mais no inglês e argumente que eu quero fazer o preparatório para o IELTS ou o preparatório para o Cambridge, que são os exames de proficiência, ou algo nesse sentido, inglês acadêmico. Acho que é possível, sim, ainda a pessoa pedir um novo visto para continuar fazendo inglês, né? Sim, é possível. E tem gente que tem mais dificuldade, as pessoas evoluem em nível diferente, né? Tem gente que às vezes faz 1 ano de inglês, mas ainda está no nível intermediário. Isso não é um problema, contanto que você demonstre à imigração, olha, aqui está meu histórico desse tempo que eu fiz de inglês, eu tenho minha presença, enfim, 80%, 90% de presença, passei de níveis, estou aqui no intermediário. E eu quero chegar no nível avançado, enfim, vou fazer um preparatório do IELTS, do Cambridge, não tem problema. O que a imigração colocou de restrição também foi na questão para você fazer um pacote, o que você, por exemplo, de inglês mais VET, você tem que precisar obrigatoriamente no máximo de 20 semanas de inglês. Então, vamos supor, se você está no nível básico e já quer fazer um pacote de inglês mais VET, não vai ser possível. Agora, se a escola do VET ou a escola de nível superior falou, olha, você precisa de mais 10 ou 20 semanas de inglês para entrar no curso seguinte, aí é possível fazer um pacote. Agora, se a pessoa vai querer fazer mais 1 ano de inglês, por exemplo, ou mais 6 meses de inglês, aí ela vai ter que aplicar só para o curso de inglês primeiro, e aí depois pode aplicar para o curso VET ou curso de nível superior. Isso não vai ser mal visto para a imigração, tá, gente? Não vai ser. Então é isso, é só questão de explicar mesmo, até porque o curso de inglês é um investimento mais alto, né? Normalmente na Austrália o curso de inglês ele sai mais caro que o VET, porque tem aula todo dia, são 4, 5 vezes por semana. Então, se você realmente está indo na aula, a imigração vai ver que é um estudante genuíno, está investindo realmente, né, nos estudos na Austrália. Tem mais umas perguntas. Tem muitas perguntas bem específicas que eu acho que a gente não vai conseguir responder coisas muito específicas, tá, gente? Eu sugiro, né, que vocês façam contato com a Tagarela, conversem com o consultor educacional para explicar o caso de vocês e aí receber a orientação, tá? Tem algumas coisas que não vai dar tempo da gente responder coisas muito específicas. Mas tem gente perguntando aqui, recusa do visto de estudante pode impactar? Aí eu acho que você pode falar no geral, Nina,
a recusa do visto de estudante, ela pode impactar outros vistos. Você já falou um pouco do visto de trabalho, do partner visa, que é o visto para quem é cônjuge, né, de um cidadão Isso. australiano. Tem gente perguntando do Working Holiday Visa, né, que é possível, um número limitado ainda, mas é possível para quem tem passaporte brasileiro ou para quem é brasileiro e tem passaporte europeu, enfim. Se impacta também a recusa do visto de estudante. Então, de repente, você fala meio Não, que num geral, o que mais pode impactar essa recusa do visto de sim. estudante? Eu vou ver se o Hugo pode responder. Eu vi que uma pergunta que foi específica do 482. Se para aplicar para o 482 tem algum empecilho. Isso realmente é com a agente de imigração, mas eu vou ver se o Hugo responder a gente aqui dentro da live. Senão, a gente responde vocês depois, tá? Working Holiday Visa também não impacta, porque você tem que aplicar de fora da Austrália, né? Pode ser tanto com passaporte brasileiro, que tem um número restrito de vagas e alguns pré-requisitos, ou com outro passaporte europeu, se for elegível. É isso. Se você tem o requisito para o Working Holiday Visa, eles não vão recusar o visto porque você teve um estudante negado, tá? Não tem relação. Teve uma pergunta se o visto estudante for recusado, então não pode aplicar para o partner do marido. Eu não entendi se a pessoa está falando de se ela quer entrar no Partner ou visto de estudante do dependente do marido. visto de estudante? Porque se for isso, não pode, porque só se tiver ainda dentro de 28 dias do dia que seu visto venceu. Aí você poderia fazer uma aplicação para entrar como dependente no visto de estudante do seu marido, que pode ser recusado também, né? Então a gente não sabe. E tem também gente perguntando se o visto de turista é recusado, aí acho que é para quem ainda está no Brasil, né? Se tem visto de turista recusado, se pode solicitar um visto de estudante, se isso vai impactar. Não. Deixa eu explicar. Não. Desculpa, Mari, você pode repetir a pergunta? Eu estava olhando a mensagem do Hugo, mas eu não... A de turista, Se de a turista, pessoa que foi aplica, negado. se quem solicita de turista e é negado, impacta na solicitação de visto de estudante. Se a pessoa pode solicitar visto de estudante, se vai ter algum problema nesse sentido. Não. Isso sempre aconteceu, você tem um visto de turista recusado, aí a migração vai explicar por que recusou, e aí, dependendo do que está escrito ali, né? Porque, por exemplo, se uma pessoa às vezes aplicou o visto de turista, a imigração recusou falando que não viu uma comprovação financeira para visto de turista, provavelmente essa pessoa não vai ter a comprovação financeira para o visto de estudante. Então tem que ver a relação entre o motivo da recusa, tá? Mas não é Nina, necessariamente. fala da comprovação financeira, já que você citou, porque muita gente tem essa dúvida. O Brasil é nível 1, não precisa de comprovação financeira, mas então por que eu tenho que me preocupar com isso? Geralmente, né, a Tagarela orienta que as pessoas que tenham condições de fazer essa comprovação financeira, de provar ali que tem como se manter aqui na Austrália durante o período do visto de estudos, que façam já no primeiro momento, porque isso deixa a solicitação mais forte, né? Mais possível de ser aceita, enfim, do visto ser aprovado. Queria que você falasse um pouquinho disso, porque é uma dúvida que algumas pessoas têm. Isso. A gente analisa caso a caso. Realmente o Brasil é nível 1, então não é obrigatório mostrar a comprovação financeira no momento de aplicação do visto, mas pode ser que a imigração solicite durante a análise, tá? Então, às vezes a gente analisa um perfil que, poxa, a pessoa já não tem um histórico muito bom no Brasil, tem um gap de 10 anos aí de estudo, mas se a gente vai falar, não, tem uma carreira no Brasil, se a gente for focar muito em alguma coisa mais subjetiva, assim, o ideal é que a gente anexe a comprovação financeira de primeira, porque também não é que a imigração vai solicitar a comprovação financeira depois. Se eles quiserem recusar, assim, com uma resposta genérica e já falar, não vi também, essa pessoa falou que tem uma excelente carreira, que tem um bom trabalho, mas eu não vi nenhuma comprovação do que ela está falando de questão financeira. Então, isso tem ligação, porque lembrando que tudo que a gente fala na aplicação do visto, a gente tem que comprovar. Se você não comprova para a imigração, eles podem simplesmente recusar, porque não vale nada você só falar que você tem isso ou aquilo, sendo que não tem nenhuma comprovação. Então, para alguns casos, o ideal é já ter a comprovação financeira
no início, e se for possível, e lembrando que a comprovação financeira não precisa ser em conta própria, mas precisa ser de um parente bem próximo, dos pais, irmãos, tia. Então, quem tiver, porque muita gente fala, eu não quero pedir, ou talvez eu não, né? Lembrando que isso não vai fazer com que a pessoa tenha alguma obrigação legal de ter que te mandar dinheiro. Então, para quem às vezes acha que tem uma possibilidade, mas eu só não quero incomodar alguém com a comprovação, o ideal já é correr atrás disso antes da aplicação do visto, tá? Tem uma Porque pessoa isso com certeza vai ser perguntando um se a, ponto a mais. tem uma pessoa perguntando se a sogra pode fazer a comprovação financeira. Pode, através de dinheiro em conta, se for, principalmente, né, se for o casal vindo junto, pode sim, pode ser a sogra. Tem uma pergunta aqui que eu acho interessante também ler, porque é uma coisa que já estava na minha cabeça para te perguntar, do Henrique. Antes de chegar na Austrália, era recomendado demonstrar que a pessoa não queria ficar muito tempo na Austrália, mas agora eles querem pessoas que desejam ficar mais tempo na Austrália. A gente comentou aqui, né, que a imigração já deixou claro que quem está aqui como estudante quer trilhar um caminho para se desenvolver, né, numa profissão específica e que vai trazer um bom retorno econômico para o país, digamos assim, né, que vai exercer uma profissão que é necessária aqui, enfim, a imigração vê isso com bons olhos, eles já declararam isso. E aí eu ia te perguntar se a pessoa que ainda está no Brasil já sabe que quer ficar mais tempo na Austrália, que quer trilhar um caminho de tentar o visto de trabalho depois aqui, alguma coisa nesse sentido, se é interessante ela já tentar um visto mais longo mesmo, né? Já, se não sabe inglês ainda, contrata um curso de inglês e aí emenda com um curso VET, técnico profissionalizante, ou se já tem inglês, vem para fazer um VET, depois, de repente, um curso de superior. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá. Para pacote tem essa questão que a imigração colocou um limite, né? De no máximo 20 semanas de inglês que você precisa, tá? Pode fazer um pouquinho mais de inglês, não tem problema. Mas se isso não for, por exemplo, se a pessoa já está no upper intermediário, mas falar, não, eu quero fazer 30 semanas de inglês porque são 2 pacotes de Cambridge. Aí tudo bem, porque não é que a pessoa não tem o inglês, ela só está querendo buscar um nível maior. Então, tem essa restrição. E eu também não indicaria a pessoa pegar um visto longo se ela não sabe exatamente o que quer fazer, não está confiante no que quer fazer, porque teve uma pergunta aí no meio que eu vou aproveitar e responder agora, essa questão de ficar mudando de curso dentro do visto, ele é um ponto negativo, sim, para a imigração. Porque você acabou de aplicar um visto explicando todos os motivos que você queria fazer aquele curso, e daí, depois que o seu visto é aprovado, você muda de curso. Então, assim, isso realmente não vai ser bem visto para a imigração, e por isso que eu não acho mais que faz sentido a pessoa pegar visto longo só para questão de tempo na Austrália, a não ser que você esteja muito certo do que você está fazendo. Realmente, já tenho um sponsor talvez, já estou fazendo o processo do meu Skilled Visa e só preciso de tempo. Então, pode ser uma opção, mas realmente é bom analisar caso a caso. Teve uma pergunta aqui que a gente recebeu antes da live, que eu acho que é interessante também falar sobre isso. Para quem teve o visto recusado, se a pessoa perde tudo que pagou pelo curso, como é que funciona isso? Como é que fica bom. isso? Tá. Para quem está fora da Austrália, né? Como normalmente tem que pagar já adiantado 6 meses do curso, vai depender da regra de cada escola, mas normalmente quando o visto é recusado, a escola devolve quase todo o valor. A escola vai reter normalmente a taxa de matrícula e talvez mais algum valor de cancelamento, de taxa de cancelamento, e daí vai ter a multa da agência. Então, normalmente a pessoa pede em torno de 30% do que ela pagou e a taxa da aplicação do visto não é reembolsável. Então, a taxa que paga direto para a imigração é a taxa para o visto ser analisado, então, independente se foi recusado, tá? Para quem está dentro da Austrália, o que acontece? Normalmente você só paga, para aplicar o visto, você vai pagar a primeira parcela da escola, o SHC para o tempo todo, né? Então, se você, por exemplo, teve o visto recusado onshore dentro da Austrália e não quer recorrer, se quiser recorrer, vida segue normal. Se não quiser recorrer, a escola só vai te reembolsar se você pagou por algum termo que ainda não começou.
como está demorando aí de 6, 8 meses, provavelmente o que você pagou você já estudou, então você provavelmente não vai ter reembolso do valor da escola. Mas é isso, lembrando que onshore você normalmente paga o curso aos poucos, então não é que você já pagou aí 6 meses do curso adiantado, você vai pagando por bimestre, trimestre, enfim, depende do termo da escola, tá? E aí, se você quiser ir embora, você vai conseguir pedir o reembolso do SHC, que é o seguro-saúde para o período que você não utilizou a partir da data da saída da Austrália. Então, praticamente vai ser o reembolso do seguro-saúde que a pessoa vai ter quando está dentro da Austrália. A Cleia acabou de perguntar, o SHC é reembolsado? Então, é o que você acabou de falar. Tem gente perguntando aqui, a Clara, acho que é Clara, validação da minha profissão, posso fazer com a Tagarela, vocês só fazem aplicação de vistos. Acho interessante, Nina, você esclarecer também quando as pessoas devem procurar a Tagarela Intercâmbios, quando elas devem procurar a Tagarela Migration, né? Porque você até falou, citou aí, né, que em alguns casos é importante, né, que quem teve o visto de estudante negado e queira ir para um outro visto, consulte o agente de imigração. Então, é até bom esclarecer também sobre isso e de que forma, né, um consultor educacional da Tagarela Intercâmbios pode ajudar a pessoa que quer, né, um visto de estudos ou um agente de imigração pode auxiliar quem está buscando um outro visto, um outro caminho. Na Tagarela Intercâmbios a gente vai ajudar se a pessoa vai aplicar para um visto de estudante. Independente se está aplicando para um visto de estudante para ganhar tempo enquanto faz um outro processo em paralelo, ou se realmente está procurando buscar uma nova profissão, uma nova carreira. Pode até ser uma estratégia de imigração, mas que vai focar no visto de estudante, vai começar alguma coisa do zero. O agente de imigração, é bom conversar com a agente de imigração quando é isso. Olha, eu já tenho tempo aqui na Austrália, talvez, ou já venho no Brasil, já tenho formação, já tenho nível de inglês, e já quero focar o que eu posso fazer em paralelo ao visto de estudante, ou então nem vou aplicar o próximo visto de estudante, já quero ver se eu tenho chances de aplicar direto algum visto de trabalho. Então, essa é a diferença. Eu não aconselho que todo mundo fale com agente de imigração antes de sair do Brasil, essa questão, porque as regras da Austrália estão sempre mudando. Então, para quem está no Brasil e ainda precisa aprender inglês, não tem inglês, ou vai mudar para a Austrália para buscar começar uma profissão na Austrália que dê chance de ficar, coisas do tipo, o ideal é que converse com a agente de imigração depois que já estiver na Austrália há um tempo, porque muitas vezes a pessoa não vai nem entender direito as instruções do agente de imigração quando você ainda está no Brasil, e vai ser um dinheiro jogado fora no sentido que provavelmente você chegou na Austrália e depois de um mês vai ter que fazer a consulta de novo. Então, os nossos agentes educacionais, os agentes educacionais da Tagarela são super capacitados de fazer essa primeira orientação e eles têm a capacidade também de falar, não, olha, você precisa falar com a agente de imigração, porque eu acho que as suas dúvidas já estão mais avançadas, né? Ou você talvez já tenha um caminho. Então, o ideal é começar pelo agente educacional, a não ser que é isso. Olha, eu estou no trabalho e meu chefe quer me dar um sponsor, e aí já pode falar direto com a Tagarela Migration. Mas se for sobre orientações genéricas, pode começar com a Tagarela Intercâmbios, né? Conversa com o nosso agente educacional gratuita. Então, a gente está falando isso realmente para você salvar dinheiro, né? Não gastar dinheiro à toa. Eu quero responder uma pergunta aqui do Henrique, que eu realmente acho que ainda não está claro, e o Henrique perguntou algumas coisas relacionadas a se eles desejam pessoas que querem ficar mais tempo na Austrália. Eu acho que você também perguntou, acabei não respondendo exatamente. Não necessariamente vai ser bom agora todo mundo falar que estou fazendo esse curso porque eu quero ficar na Austrália depois. Acho que essa não é a ideia. Eu acho que essa foi uma informação um pouco tricky da imigração, né? Eu acho que não é por aí de todo mundo falar que quer ficar na Austrália, mas, por exemplo, já que não pode mais fazer o pacote de inglês mais VET, você vai fazer mais inglês, é super positivo você escrever, olha, eu estou fazendo mais inglês porque eu quero fazer um mestrado na Austrália, e eu ainda não atingi o nível de inglês necessário, ou eu quero fazer um curso técnico na Austrália, mas não atingi o nível necessário, ou falar, olha, já tenho uma formação em engenharia, estou trabalhando aqui na Austrália numa empresa, desejo fazer um mestrado na área de projetos que vai, né, talvez agregar na sua profissão na empresa que você trabalha dentro da Austrália.
Então é por aí, não é falar, olha, eu estou indo porque eu quero ficar na Austrália, sendo que você está fazendo um curso de business que não leva a lugar nenhum, curso de leadership. Então, eles querem estudantes mais genuínos. Acho que esse que é o corte, gente. Então, eles vão cortar, sim, quem está na Austrália há muito tempo, não terminou o curso, não tem presença, pulou de um curso para o outro. E teve uma outra pergunta também, que eu achei boa, uma pessoa falando, se eu estiver aplicando, então, o visto para terminar o curso que eu já estou fazendo, isso é mais bem visto. Sim, porque se você mostrar para a imigração, olha, eu já estou no meio do curso, mostrar que você realmente tem um bom histórico com esse curso que você está fazendo e falar, eu quero aplicar um visto para mais 6 meses, um ano, que eu preciso terminar o curso que eu já estou fazendo. Então, às vezes, a pessoa já mudou de curso durante o visto, ou isso acontece também quando, às vezes, você não atingiu o nível de inglês necessário, teve que adiar o início do curso. Então, tem várias situações que isso acontece. Então, é positivo, sim, você aplicar um visto, ter mais chance de ser aprovado, assim, se você já está no curso. Mas menos chance de ser recusado, eu diria. Porque tem gente falando, uma pessoa, o Matheus, recusaram meu visto, acho que faltando 3 meses para terminar o curso, porque teve alguém que perguntou, está demorando de 6 a 8 meses para aprovar o visto de estudante, faz sentido a recusa com o curso na metade? Na verdade, acho que a imigração não para ver se a pessoa está fazendo, se está na metade do curso ou não, né? Eles param para analisar o visto e recusam pelos motivos do que está ali no visto, não analisando se o estudante, eles não param para ver isso, né, Nina? Se a pessoa está frequentando o curso ou não, naquele momento que eles recusam, né? Não. Então, infelizmente, eles recusam mesmo, independente do nível que você está no curso. A Kelly perguntou da idade, né? Já tinha gente perguntando família, é mais difícil, né, ter visto aprovado se for fazer intercâmbio de família, em casal. A Kelly está perguntando da idade. A idade hoje, inclusive, eu falei até aqui na introdução da live que a gente publicou um vídeo falando que o governo meio que voltou atrás, digamos assim, com relação ao visto 485, né, que é o Temporary Graduate Visa, o visto de trabalho pós-estudos, que tinha anunciado que todas as pessoas que eram elegíveis ao visto, a idade máxima baixaria de 50 para 35 anos para solicitar o visto 485, mas hoje o governo divulgou, né, que quem faz um mestrado por pesquisa ou um doutorado, a partir de 1º de julho, ainda vai poder usar esse limite de idade máxima de 50 anos, mas os outros, as pessoas que fazem VET, curso técnico elegível ou outros cursos de ensino superior, a idade vai baixar realmente para 35 anos, mas para solicitar o visto, isso não é levado em consideração, né, Nina? Para solicitar o visto de estudante, seja fora da Austrália ou seja dentro da Austrália, a imigração não vai levar em consideração a idade da pessoa que quer estudar. Claro, talvez relacionando com o histórico acadêmico, histórico profissional, como você já falou, né? Isso, realmente. O que vai importar mais vai ser o histórico acadêmico, histórico profissional, do que a idade. Como eu falei lá no começo, é que pode ser que pessoas com 30, 40 anos talvez tenham um gap aí de 15 anos sem estudar, então isso pode complicar um pouco. Mas é sempre bom, enfim, conversar com a gente educacional para ver se tem alguma coisa que dá para fazer para melhorar o perfil antes de aplicar. E só também para esclarecer que mestrado por pesquisa, né, a maioria dos brasileiros acaba fazendo o outro tipo de mestrado, que é o mais comum, então não é o mestrado por pesquisa, que o mestrado por pesquisa é o mais parecido com o mestrado que a gente faz no Brasil. O Master, qual que é a diferença do Master Research e o Master normal? O Master de pesquisa é isso, ele é mais focado em pesquisa, você vai ter esqueci como falar em português, enfim, uma tese, um professor. Os outros tipos de mestrado na Austrália, que são bem diferentes do Brasil, eles são mais como se fosse uma pós mesmo, uma graduação, então, que são o MBA, a maioria dos MBA, eles são tudo coursework que chama, que é o que que é o que a maioria dos brasileiros fazem, que tem aula 3 vezes por semana, é um curso mais prático, né? Não é um curso só de pesquisa, é um curso mais prático. Essa é a diferença. E tem mais aulas, né? Você vai na aula, o professor ensina, e você faz os essays, você faz lá, né, os textos e tudo mais, enfim, e o Master
por pesquisa é mais isso, você fazendo mais sozinho, né? Você tem aí um guia, mas vai fazendo mais pesquisa mesmo, mais estilo do Brasil. Bom, a gente está com mais de 1 hora de live já. A gente, como eu falei antes, não vai dar para responder todas as perguntas mais específicas. Então, tem uma pergunta aqui, a Gabi, eu acho, falou: vou como aplicante principal, meu marido como meu dependente no visto de estudante. Então, né, a Gabi vem como titular no visto de estudante, o marido como dependente. A ideia deles é o que muitos casais fazem, é quando for pedir um novo visto de estudante aqui dentro da Austrália, o marido vai ser o estudante, vai ser o titular no visto de estudante, e ela vai passar a ser a dependente no visto. Ela quer saber se tem algum problema nesse sentido, mais possibilidade de visto recusado. E aí, Nina, eu acho que para a gente caminhar para o encerramento dessa live, você pode citar, né, meio que por tópicos, digamos assim, o que mais, né, só para reforçar mesmo, o que mais pode gerar negativa de vistos, né? Porque tem várias perguntas das pessoas sobre perfil, sobre casal, sobre família, enfim. Deixar claro, responder a pergunta da Gabi, né? Se tem problema nessa troca aí do visto, um virar o estudante, o outro dependente, e quais são, para reforçar, as maiores possibilidades que as pessoas têm de ter o visto negado, por quê, né? Quais são os principais motivos para uma negativa de visto de estudante? Sim. É boa a pergunta da Gabi, porque isso sim está sendo motivo de recusa atualmente na migração, trocar de aplicante principal, porque também os dois poderiam ter aplicado de visto de estudantes separados. Então, quando você aplica um visto de estudante de casal ou de família, é porque uma pessoa quer estudar e a outra pessoa está vindo mais para ser um suporte, um apoio, né, no sonho ali daquela pessoa que está querendo estudar. Se os dois querem estudar, o ideal seria os dois aplicarem para visto de estudantes separados. Então, para quem já está na Austrália, talvez se você está na Austrália só 6 meses, né, fazendo o primeiro curso de inglês, fica um pouco mais tranquilo de fazer essa mudança de aplicante principal. Agora, se você já está aqui na Austrália há mais tempo, já está fazendo inglês, já fez um curso VET, e agora quer mudar para o marido fazer a mesma coisa, tem muita chance de recusa, porque a imigração vai falar: olha, você está fazendo isso para ganhar tempo, porque ele podia ter estudado antes, não estudou até agora, por que quer estudar agora? É só para ganhar tempo. Então, isso sim está sendo um motivo de recusa, ficar trocando de aplicante principal. Então, vou passar um resumo, deixa eu só dar uma olhadinha nas outras perguntas, tem alguma coisa Eu vou muito até importante. aproveitar enquanto você está olhando aí, só reforçar o que a Carol acabou de colocar aqui nos comentários, que a gente separou algumas dúvidas, tá, gente? E ao longo da semana a gente vai responder nos stories do Instagram da Tagarela, então fiquem de olho no nosso Instagram, que a gente vai responder as dúvidas mais frequentes, as dúvidas que mais apareceram aqui durante a live, que a gente não conseguiu responder, a gente vai responder então no decorrer aí dessa semana, nas próximas semanas. E sempre que tem novidade, a gente publica vídeos aqui ou marca essas lives, igual a gente marcou essa live meio que de última hora para falar das negativas de vistos que estão preocupando muita gente. Mas é bom ficar de olho aqui no Instagram, que a gente está sempre publicando vídeos e conteúdo sobre as novidades, o que está sendo anunciado, enfim, e tentando explicar da melhor forma para vocês entenderem bem e saberem como usar essa informação da melhor forma. Isso, reforçar também para seguir a gente está sempre postando notícias, isso tudo que a gente está falando agora, a gente já falou no fim do ano passado, porque essas informações saíram no fim do ano passado, só que agora a gente está vendo na prática que a imigração realmente tá colocando em prática aquilo que falou, então não é novidade para quem já segue a gente já fez live sobre isso ano passado, já tirou um monte de dúvida. Então, eu acho que, para recapitular, eu acho que tem uma pergunta importante também, que 2 pessoas perguntaram, a questão de fazer downgrade. Então, por exemplo, eu estou fazendo VET, voltar para inglês, é mal visto, tem muita chance de recusa. Se você está no VET para inglês, se você está no bacharel ir para VET, porque, enfim, não vai fazer sentido para a imigração, principalmente no VET para inglês, sendo que você já, se você está fazendo VET é porque você já era para ter o inglês pelo menos upper intermediário, então como assim você quer voltar a estudar inglês, falar que você não tem inglês? Então não é bem visto sim fazer downgrade. Em muitos casos nem vai ser possível, porque tem uma pergunta perguntando se é possível. Na maioria dos casos não vai ser possível, a escola nem vai permitir.
Mas, quando permite, pode ser que a imigração recuse depois na aplicação do visto. E aí teve a pergunta do Diego aqui, 1 ano de inglês mais 1 ano de Covid Visa, voltar para o inglês para ter o inglês suficiente para o Master. E teve muita gente que perguntou de fazer mestrado, Nina. Se o fato de você solicitar um visto de estudante para um mestrado já é algo que a imigração vê com bons olhos. E aí eu queria, de repente, falar um pouco disso, independente de o visto anterior, o curso anterior que a pessoa tenha feito, enfim, ou o visto que ela tenha tido anteriormente. Sim, nível superior vai ser sempre mais bem visto, porque nessa pessoa talvez já tem na Austrália, no Brasil, uma formação, que pode ser um bacharel, ou um nível técnico, vir fazer bacharel, mestrado na Austrália, com certeza vai ser bem visto, porque você consegue comprovar que você está fazendo um progresso, né? Então, você estudar algo, pelo menos no mesmo nível que você já tinha, ou no nível maior. Então, é bem visto, sim. Tem uma pergunta se a gente sabe de escola de nível superior que está recusando matrícula de quem estava no 408, no Covid Visa, sim. Mas tem escola que está aceitando, tem escola que já, cortou só pelo fato da pessoa ter tido um Covid Visa antes, tá? Mas é isso, gente, tem várias escolas, várias opções. Então, conversa com os nossos agentes educacionais que a gente vai conseguir te instruir melhor. Sobre a questão de 1 ano de inglês, mais 1 ano de Covid, é um pouco arriscado, depende. O ideal seria que você estivesse precisando de só 20 dias, 20 semanas, né? Então, por exemplo, faz o teste da escola do mestrado, a escola vai te falar quantas semanas de inglês você precisa. Se a escola falar que você precisa de até 20, dá para fazer o curso de inglês mais o mestrado e anexar tudo isso na aplicação. Falar, olha, eu fiz um teste da escola, eu preciso disso. Mas se você tiver um inglês muito básico, vai ser complicado. Porque 2 anos já de Austrália, sendo 1 ano no visto só de trabalho, e você depois falar para a imigração que você não tem inglês. Então, é complicado. E se tem escola de inglês recusando o tempo de estudo? Tem, porque essa não, se você estiver fazendo só inglês, várias escolas não estão recusando, tá? Mas é isso, se for fazer o pacote, porque agora é uma indicação da imigração, que a pessoa precisa precisar no máximo de 20 semanas de curso. Tá. Teve essa uma última pergunta. Pode falar. Essa última pergunta da Valerie é muito boa. Então, se um casal veio no visto de estudante junto, eles ficam sempre presos no visto do outro, ou é possível, já estando na Austrália, os dois aplicarem como estudante? É possível, sim. Isso não tem problema. Então, se os dois aplicarem para estudante, também vai ser bem visto para a imigração, para mostrar que os dois estão querendo estudar, né? É muito melhor do que trocar o aplicante principal. Então, essa pode ser uma estratégia se o marido quer estudar, que foi a outra pergunta, né? A pessoa estava estudando, agora o marido quer estudar, o ideal seria os dois estudarem, então, e não só fazer a troca de aplicante principal. Sim. Teve uma pergunta aqui que está oculta, mas é sobre o tempo de revisão da corte, né, para vistos negados. A Nina já falou, já comentou antes que ela acredita que vai reduzir, né, hoje, né, até então tem demorado bastante, até 1 ano, né, para a pessoa ir para o tribunal, para ter a resposta, enfim, aí enviar para a imigração. Mas você acredita, né, Nina, que porque agora existem mais recusas, provavelmente esse tempo aí de espera deve diminuir, né? Sim, eu acredito que vai diminuir, inclusive está de 6 a 8 meses o tempo de processamento onshore e 20 dias o tempo de processamento offshore. Então, o offshore já está no prazo normal e o onshore eu acredito que deve cair. No momento também, acho que tem a questão do exame médico, que está difícil marcar exame médico, porque é um volume muito alto de gente aplicando o visto estudante onshore. Então, isso que está demorando o processamento de estudante, porque a pessoa só consegue marcar exame para 3 meses, 4 meses para frente. Então, esse é um dos fatores. E só a resposta da Maria Júlia, que ela falou que ela queria saber se a escola estava bloqueando o número de tempo de estudo de inglês, mas é que nesse caso ela já fez 4 meses de inglês e já fez 1 ano de Covid. Então, pode ser que a escola botou um limite por também achar que a migração pode, enfim, pode ser uma aplicação de risco, porque você já está na Austrália há 1 ano e meio
e querendo fazer mais um ano de inglês. Então, pode ser que seja realmente um período muito longo e seja uma aplicação de risco. E as escolas também não querem ter visto recusado, gente, porque as escolas também são analisadas pela imigração com níveis. Então, quanto mais recusa, uma coisa que muita gente não sabe, que também, por exemplo, se a pessoa pega um COI com a escola e cancela, mesmo que seja para ir embora ou para trocar de escola, a escola também é marcada pela imigração por isso. Assim, quantas pessoas realmente aplicam com você e terminam o curso que estão fazendo? Então, a escola é analisada com recusa de visto, com presença e com taxa de conclusão de curso. Então, as escolas, não é que as escolas também dificultam só porque elas querem, elas também estão sendo analisadas e podem aí até perder a licença da imigração por causa disso. E aí o Marcelo perguntou, já que você está falando de escola, só para seguir o raciocínio, se faculdade top, né? As universidades bem avaliadas, enfim, se isso ajuda na aprovação do visto de estudante, quando a pessoa escolhe uma instituição de ensino que é mais bem vista, digamos assim, ou mais tradicional, enfim. Olha, em teoria, não, porque se a escola é aprovada, todas as escolas têm que ser aprovadas pela imigração para dar curso para estudante internacional. Se a migração aprovou essa escola, em teoria, eles não vão fazer distinção se a escola é mais cara, porque acaba que as escolas mais top pode ser a escola mais cara. Mas todo mundo conhece também algumas escolas que acabam que o valor é bem mais baixo e que você não vai na aula, que sempre tem algum jeitinho de fazer as coisas. Essa escola a gente não indica, esse tipo de escola a gente não indica porque pode ser que a migração venha realmente, já que agora eles estão em cima das escolas, pode ser uma escola que venha a fechar, enfim, que venha a fechar em breve, esse ano, ano que vem, então a gente não aconselha, mas não precisa ir pela questão de preço só, né? Uma escola super cara, ou as escolas do governo australiano, né? Não, tem muita escola privada muito boa, que é bem conceituada para a migração. É uma última que eu já vi algumas pessoas perguntando se pode acontecer do visto do partner ser recusado, do dependente ser recusado e do aplicante principal aprovado. Pode, tá? Não é comum, ainda está bem raro, não é uma coisa que a gente está vendo acontecer, mas já aconteceu e é possível sim a pessoa principal ser aprovada e o dependente ser recusado. Então é muito bom também. Por quê? Eu fiquei curiosa agora, eu nem sabia disso. Isso acontece porque a pessoa, talvez o dependente tenha trabalhado mais horas do que o permitido, algo nesse sentido? Ou pode ser da imigração ter achado alguma coisa errada, mas não, os casos que a gente viu foi mais questão do perfil do dependente mesmo. Então, não é comum, gente, não fiquem assustados assim, porque é algo muito, muito raro de acontecer. Mas pode acontecer, às vezes, o perfil da pessoa não que estudou, não trabalhou, e está tudo focado muito no partner, no aplicante principal, e o dependente está indo ali sem nada para ajudar no perfil, entendeu? Então, pode ser que isso aconteça, mas é muito raro. Mas existe a possibilidade. A Maria está perguntando se a gente está tendo muito visto negado. É que já tinha anos que a gente estava com praticamente nenhum visto recusado, né? A gente ainda está com uma taxa de aprovação muito boa, em torno de 95%, enquanto que o mercado no geral está em torno de 80%, né? Então, média de 20% de visto recusado no geral para imigração e a gente está com uma taxa de 5%. Então, a gente ainda está assim, muito abaixo do que o mercado no geral. E é isso, acho que todo mundo tem que estar preparado pela questão. Muita gente que está onshore, como a gente falou lá no começo, é porque é difícil mudar o passado da pessoa. Então, se a pessoa já está onshore, ela vai aplicar a renovação, a gente vai aplicar a renovação da pessoa, porque mesmo se a pessoa não completou o curso, não tem nenhum certificado para comprovar, então o ideal é você fazer uma aplicação anexa todos os certificados que você fez dentro da Austrália, que está lá mostrando concluído, matéria passou, frequência. Então, se a pessoa já está dentro da Austrália, essa que está sendo a maior parte da recusa. Quem já está na Austrália não tem certificado de conclusão dos cursos anteriores, ou foi reportado para a imigração já por presença, ou a gente está vendo essa questão de mudança, talvez mudança
muito radical de profissão, ou então uma pessoa isso que já tem um bacharel, um nível superior, já tem um perfil muito bom no Brasil, querendo fazer um curso de um diploma de business, algo desse tipo. Então, eu acho que agora todo mundo fazendo um planejamento, né? Depende também dos estudantes fazendo um planejamento com mais antecedência, realmente, né, se dedicar um pouco nessa aplicação do visto de estudante para não ter que pagar também depois essa taxa de apelar, né? Porque vai ser só a taxa da aplicação é $3.374. Você pode fazer o apelo sozinho, se quiser, ou então pode contar com a ajuda de um agente de imigração dentro da Austrália. Enfim, vai ser um processo custoso, né? O ideal é que não precise chegar nisso. A Paula fez uma pergunta que já foi respondida antes, talvez ela tenha perdido o Covid Visa, né, que vai aplicar para estudante, enquanto está no Bridging Visa, né, nesse visto provisório, pode continuar trabalhando full time? Pode, tá? A gente já confirmou isso aqui, então. Se estiver no Bridging Visa A, né, que é o Bridging Visa mais comum, que não tem restrições ali, as condições são as do visto anterior. Quem estava no Covid, então, vai continuar com a possibilidade de trabalhar em tempo integral. E acho que é isso, né, gente? Muitas perguntas. Sim, e só mais uma coisa que eu acho que também acaba sendo dúvida de muito estudante. Tem uma pergunta da Gabriela falando: a pessoa teve boa frequência na escola de inglês, pode ajudar a provar a questão genuína? Eles olham isso? Só uma coisa, gente, é isso, a migração não vai ficar procurando evidência, você tem que providenciar as evidências. Então, muita gente que a gente pede, você não pode ir lá na escola, pede uma declaração falando que toda a minha mensalidade está em dia, eu tenho tanto percentual de presença, e as pessoas ficam com preguiça de procurar documento, né? Então é isso, a migração não vai lá procurar. Se você não provar que você tem um histórico bom, não é a imigração que vai ficar lá indo na escola e verificando se você tem ATEN, se você passou no curso. Então são documentos que vocês precisam ter antes da gente aplicar o visto. Pedir para a escola, eu quero certificado de conclusão do meu curso para anexar, eu quero certificado da minha presença para anexar. Então, esses são documentos hoje que são importantíssimos na aplicação de visto estudante dentro da Austrália. Então, o que a gente está vendo, eu acho que para resumir, como a gente já falou, são coisas que a gente vem falando desde o ano passado, e na verdade são coisas que a gente, como Tagarela, sempre indicou os estudantes, mas a imigração não colocava em prática. Agora eles estão realmente colocando em prática a questão do estudante genuíno. Então, não importa a questão de idade, de casal, de família, o que vai importar é seu histórico profissional, histórico de educação, se você está dentro da Austrália, como que foi seu histórico dentro da Austrália, se você está mudando de profissão radicalmente. Então, isso não quer dizer que não pode mudar, mas sim que vai ter uma análise melhor, uma explicação melhor nesses casos, e também para quem já tem uma formação, já tem uma carreira no Brasil e está vindo fazer um curso que pode até ser relacionado com a carreira, mas de um nível muito mais baixo. Então, eu acho que esse é um resumo da nossa live de hoje. Maravilha, gente. Como já falamos antes, vamos responder perguntas que não puderam ser respondidas hoje e agora durante a live, no decorrer aí dos dias, dos próximos dias, das próximas semanas. Daremos notícias se algo mudar ou qualquer novidade que a gente tiver relacionada à imigração, a vistos, visto de estudante, outros vistos. A gente está sempre atualizando vocês pelo Instagram da Tagarela e por outros canais também. Acompanhe também nosso site, tagarela.com.au, tem muito conteúdo por lá, que foi, aliás, por onde a Tagarela começou. A Nina começou lá atrás com um blog, que é hoje o site da Tagarela. Então tem conteúdo lá, muita coisa que vocês encontram no site. E é isso, né, Nina? Para as pessoas procurarem ajuda de profissionais qualificados, profissionais experientes, para orientá-las da melhor forma a partir do perfil delas acadêmico, profissional, pessoal, sobre as reais possibilidades que ela tem. É importante trabalhar com a realidade e com as possibilidades que a pessoa tem a partir daquela realidade dela, para, né, ter algo que realmente seja genuíno, né? Que tenha realmente relação com a pessoa enquanto estudante na Austrália ou enquanto profissional aqui. Acho que isso é o principal, né? Exatamente. É muito importante procurar a gente o quanto antes, não deixar para a última hora. E lembrar que cada caso é um caso, a gente não se baseia em casos positivos ou negativos. Ah, meu amigo
cada caso é um caso, você não vai ter a mesma história de outra pessoa. Então, é muito importante que vocês conversem com a gente e deixem a gente analisar realmente e fazer a melhor indicação possível. É isso. A análise do visto estudante é subjetiva, você tem que convencer a pessoa que está lendo, né? Então, a pessoa pode, olha, não acredito no que você está falando, então é subjetivo. O que a gente pode fazer é te ajudar com a sua ajuda também a providenciar a melhor documentação possível e fazer o melhor possível para ter um resultado positivo. Maravilha. Thiago disse que a Tami está mandando um salve aqui. É meu gato, é meu gato. Filho de 4 patas da Nina. É. Gente, muito obrigada a todos que nos acompanharam até agora. Foi um prazer ter a companhia de vocês, como sempre. E quem ainda tiver dúvida, tiver muito preocupado com alguma coisa, quiser saber, manda mensagem direta pra gente pelo Instagram, que a gente está sempre respondendo o mais rápido possível, tá? Nina, muito obrigada, viu? Valeu, adorei esse papo com você aqui virtual. Espero que a gente se encontre pessoalmente em breve. Sim, em breve. Beijo, gente. Mandem as dúvidas aí que a gente continua respondendo. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.